Olá, internauta aqui da Jovem Pan Online. Nós vamos falar hoje do lançamento do livro Escravidão Nunca Mais. Será na próxima quarta-feira, dia 18 de novembro, no Shopping Pátio Paulista, na Mega Store Saraiva. E nós estamos com o autor do livro aqui nos nossos estúdios, o advogado, o Dr. Nelson Câmara, vai falar um pouquinho a respeito deste assunto, escravidão nunca mais. Primeiro, doutor, muito obrigado pela presença aqui aos estúdios da Jovem Pan. É um prazer recebê-lo. Prazer é nosso, ilustre jornalista Marcelo. Estamos aqui à sua disposição para qualquer pergunta e esclarecimento sobre a obra. Tá certo, a gente fala de escravidão nunca mais, a gente lembra dos tempos de escravidão que estão agora nos livros de história. Então eu gostaria até que o senhor falasse que esse tema me parece que é bem atual ainda, e nós temos aí um outro tipo de escravidão, e até o senhor que atua mais na área trabalhista, o senhor pode falar até com muita propriedade. Primeiro, o que motivou o senhor a falar a respeito desse tema? Pois não. É bom que se esclareça o seguinte, o tema escravidão, nunca mais, foi um mote que nós encontramos para traduzir a análise da formação da nossa nacionalidade, do povo brasileiro, sob a ótica da escravidão indígena, primeiro, e depois da africana, subsequentemente, e todos os percalços que o povo brasileiro passou nesses 4 séculos até chegar aonde nós chegamos na formação dessa miscigenação social que se pode denominar de povo brasileiro. Resgatamos a figura de um fantástico negro ex-escravo que se tornou o maior líder abolicionista do Brasil e até hoje pouco reconhecido. O nome dele é Luiz Gama. Luiz Gama veio da Bahia para São Paulo, aos 10 aninhos de idade, vendido como escravo. Foi vendido vendido na praça de mercado de escravos de Campinas e comprado por um senhor de São Paulo que o manteve como parte dos seus filhos. O destino quis que ele, aos 17 anos, conhecesse o sobrinho desse seu senhor, que era um jovem de ideias modernas, naquela época, contra a escravidão e que veio para São Paulo para preparar-se para a Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Tornou-se amigo íntimo desse moço, jovem negro Luiz Gama, escravo, ensinou para ele literatura, português, latim e grego, e com a inteligência privilegiada de Luiz Gama, ele se tornou em 4 anos, assim, um homem culto, e descobriu que ele não poderia ser escravo em razão da sua própria origem. Ele era filho de uma negra livre do norte da África, na nação Nagô, de origem muçulmana, foi indevidamente vendido pelo seu próprio pai, uma tragédia que embarcou no navio para o Rio de Janeiro, e pela data do nascimento dele, ele seria um homem livre. Conquistou em São Paulo a liberdade, sua própria alforria, e trabalhando na Secretaria de Segurança Pública ali então, com seu conhecimento e inteligência, tornou-se um secretário da Segurança Pública de São Paulo. A partir daí, foi-lhe concedida a credencial de advogado, eu diria assim, provisionado. E ele então passou a se transformar num perigoso tribuno contra os dominadores brancos que mantinham o comércio ilegal e imoral de escravos. Ao morrer, em 1882, com 52 anos de idade, Luiz Gama já havia libertado mais de 500 escravos nos tribunais. Diria que Luiz Gama, só isso? Não. Luiz Gama foi o fundador também da imprensa satírica brasileira. O primeiro jornal, isso vai para os jornalistas, o recado, o primeiro jornal satírico brasileiro, que se chama O Cabrião, foi feito por ele e por um italiano, que se tornou amigo dele, chamado D'Agostini, que era caricaturista, fazia caricatura. Ele parodiava o imperador Dom Pedro II, a corte, fantástico. No escritório dele, ele já maduro aos 40 anos de idade, frequentava os jovens talentosos e admiradores dele, como, por exemplo, e aí se pasmem, senhores telespectadores, e pasmem você, eminente jornalista Marcelo Cury, frequentava Rui Barbosa, aos 20 anos de idade, o poeta Castro Alves, também em torno de 20, 21 anos de idade, Rangel Pestana, que depois se associou ao Mesquita e fundou o jornal A Província de São Paulo, transformaram no jornal, hoje que aí está, O Estado de São Paulo. Então, entre outras coisas, o livro trata dessa figura histórica. Agora, analise também a selvageria da escravidão. Toda a selvageria, a desumanidade
com que nós tratamos desse povo sofrido é tratada no livro. Você vê que tem muita história bacana, tá certo? E é curioso o assunto, é interessante até as explicações do Dr. Nelson. Você vai ter mais detalhes adquirindo o livro Escravidão Nunca Mais. Repetindo, então, dia 18 de novembro, quarta-feira, na Mega Store Saraiva do Shopping Paulista. Eu gostaria que o senhor convidasse o nosso internauta. A partir das 19 horas. 19 horas vai ter umas 21h30, 22 horas. Mais ou menos. Não chega muito tarde, não. Todos estão convidados e a comparecer. Haverá muitos estudantes, professores, intelectuais, curiosos, toda na história da formação do povo brasileiro. O livro explica e responde quem somos nós. Nós, o povo brasileiro. Como se formou a nossa nacionalidade. Dr. Nelson Câmara, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios. Prazer é nosso e estão às ordens essa extraordinária jovem, sempre eternamente jovem, Jovem Pan. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui na programação da Jovem Pan Online. Continue ligado. Sempre novidades você encontra por aqui. Jovem Pan Online. Rádio com imagem. Online.